CLT. O contratado pela CLT tem benefícios trabalhistas, como o 13º salário e férias. Hoje faz assim, uma baita diferença na minha vida. A questão da gente ter um plano de saúde sem a questão de coparticipação, isso também ajuda muito, me traz um pouco mais de segurança. O PJ. Hoje eu tenho muito mais liberdade, eu trabalho bastante, mas eu consigo reger ali os meus horários. Você coordenando direitinho ali acaba te dando uma margem de crescimento maior do que na CLT. Essas formas de contratação geram inúmeras dúvidas, muito debate dentro e fora da internet e também muitos processos. Principalmente de gente que foi contratada como pessoa jurídica e vai à justiça exigir direitos trabalhistas. Em 2024, a Justiça do Trabalho registrou mais de 258 mil processos que pedem o reconhecimento de vínculo empregatício. Comparado ao ano anterior, houve um aumento de 57% na quantidade de processos desse tipo. O número vem crescendo ano a ano, principalmente após a aprovação da reforma trabalhista de 2017, durante o governo Michel Temer. O governo conseguiu unir sua base aliada na Câmara em torno de um tema sensível: a regra para os trabalhadores terceirizados, isso é, contratados junto a uma empresa para prestar serviço em outra empresa ou órgão público, sem ter vínculo trabalhista direto com a empresa a que prestam o serviço. Um hospital, por exemplo, poderá contratar uma empresa que forneça médicos, enfermeiros, profissionais da atividade fim do hospital. Antes, só poderia contratar empresas da atividade meio: administração, segurança, limpeza. E ainda mais depois que o Supremo Tribunal Federal, o STF, ratificou a reforma. Depois de 5 sessões, enfim, por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal disse que é legal e liberou a contratação de forma terceirizada da atividade fim. O volume de ações no STF ficou tão grande que, neste mês, o ministro Gilmar Mendes decidiu parar tudo para que a Corte tome uma decisão em conjunto, colegiada. O plenário do Supremo terá que esclarecer 3 dúvidas. Se a contratação de um trabalhador por meio da chamada pejotização é legal, quem deve produzir prova da eventual fraude no contrato de prestação de serviço, o trabalhador ou a empresa? E se a Justiça do Trabalho tem competência para julgar esses casos. Uma decisão que pode, claro, mexer com o futuro do mercado de trabalho e que tem implicações importantes na economia. O Supremo não tem prazo para julgar o recurso que paralisou todos os processos sobre pejotização em todo o país. Em casos já analisados, o STF reconheceu a legalidade da prática, derrubando decisões da Justiça do Trabalho, o que provocou críticas. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a pejotização em debate no Supremo. Quais são as teses defendidas pelos ministros e que consequências a repercussão geral do tema pode ter no mercado de trabalho e também nas contas públicas. Neste episódio, eu converso com Lívia Pascoaleto, professora do Direito do Trabalho da FGV, e com Nelson Marconi, professor de Economia no curso de Administração Pública, também na FGV de São Paulo. Quinta-feira, 24 de abril. Olívia, eu vou começar a nossa conversa com 2 questões bem básicas. Hoje, quem é que pode ser contratado como pessoa jurídica e o que mudou com a reforma trabalhista de 2017? Bom, a contratação de empresas profissionais como pessoa jurídica ou mesmo como autônomos, pessoa física, é possível uma contratação em tese, que é lícita, permitida pelo Código Civil. No entanto, o grande problema é quando essa contratação, de alguma maneira, mascara o que deveria ser uma relação de emprego. Se essa pessoa constituir uma pessoa jurídica, mas prestar os serviços de forma verdadeiramente autônoma, se for uma relação de fato civil, comercial entre as partes, é possível essa contratação. No entanto, se essa relação, essa contratação for marcada por elementos típicos da relação de emprego, então, por exemplo, esse trabalhador, na verdade, ele não tem autonomia, ele é subordinado, cumpre horários, ele obedece comandos. Neste caso, eu não posso contratar ele dessa forma. Eu preciso necessariamente contratar por meio do contrato seletista.
E a reforma trabalhista não versou sobre esse tema. Ela permitiu a terceirização, ela regulou sobre a terceirização, melhor dizendo, mas nada falou sobre pejotização. Perfeito, exatamente. A reforma trabalhista, ela abre a possibilidade da terceirização de forma irrestrita, tanto para as chamadas atividade meio, como, por exemplo, limpeza, vigilância, etc., quanto para as atividades fim. Então, por exemplo, uma escola poderia terceirizar um professor, né, a sua atividade principal. Mas a reforma, ela não abre esse caminho para contratação de qualquer pessoa como PJ. Ela não versa sobre isso. Embora a reforma de 2017 tenha trazido algumas flexibilizações, ela não abre esse caminho, ela não abre essa porteira. É a maior transformação na CLT desde que ela foi criada há mais de 70 anos. Com exceção de 30 direitos inegociáveis, tudo mais pode ser acordado entre empregador e empregado ou entre empregador e sindicato. A partir de agora, o negociado prevalece sobre o legislado. Bom, você falou que é permitida a contratação via PJ desde que isso não mascare uma relação que não seja uma relação de trabalho verdadeira. E tem crescido o número de processos na justiça, tem crescido bastante, inclusive, exigindo o vínculo trabalhista, ou seja, pessoas que foram contratadas como PJ, mas que entenderam que o trabalho delas se assemelhava a um trabalho de pessoa física via CLT e que vão à justiça pedir para que esse direito seja reconhecido. A gente está falando de mais de 1 milhão nos últimos anos, a conta é grande. Também cresceu o número de reclamações no STF contra as decisões da Justiça Trabalhista em relação a esse tema. E aí cresceu mais de 6 vezes desde 2018, que é justamente o ano inaugural pós-aprovação da reforma trabalhista. Isso é uma tendência. Como é que isso se encontra com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que pode flexibilizar a contratação via pessoa jurídica? A gente pode esperar, por exemplo, uma explosão de processos na justiça? Olha, não quero ser pessimista, mas acho que sempre que a gente tem alguma mudança importante, seja na legislação, seja na jurisprudência, isso tende, né, a animar de alguma maneira, encorajar as pessoas a irem atrás dos seus direitos ou de alguma maneira movimentar ainda mais o judiciário. O que aconteceu em 2018, esse é um ano bem importante porque além de ser o ano seguinte, né, a reforma trabalhista de 2017, reforma essa que valida, amplia as possibilidades da terceirização, incluindo a terceirização de atividade fim. Desde então, fica bastante evidente, número 1, que eu posso, né, terceirizar, e certamente isso de alguma maneira estimula, né, as pessoas a discutirem esse tema. Para além dessa questão específica sobre a terceirização de atividade fim, algo que também nos chama a atenção é que, e aí especialmente no caso do Supremo Tribunal Federal, é que esse julgamento que valida a possibilidade de terceirização para atividade fim usa fundamentos como, por exemplo, existe liberdade econômica, o contrato de emprego típico, padrão, não é a única forma de contratar. Então, os fundamentos que o STF mobiliza no julgamento desse tema de repercussão geral 725 lá em 2018, de alguma maneira sinaliza, né, que o STF é simpático a essas diferentes formas de contratação que não a do vínculo de emprego típico. Para parte da Justiça do Trabalho, contratos de PJ estão sendo usados para mascarar a relação de emprego e, por isso, haveria fraude. O Supremo tem derrubado essas decisões sob justificativa de que a Corte já permitiu a terceirização das atividades fim das empresas em 2018. Para a maioria do tribunal, a Constituição admite contratos de trabalho alternativos à CLT. O número de reclamações trabalhistas que chegam ao STF bateu um recorde em 2024, quando a Corte recebeu 3.418 novos processos desse tipo, uma alta de 76% em comparação com o ano anterior. Em 2017, ano de aprovação da reforma trabalhista, foram 277 ações. O que nós vemos crescendo bastante desde então é o uso de um instrumento chamado reclamação constitucional, que basicamente visa informar
ao Supremo Tribunal Federal que algumas decisões, por exemplo, decisões da Justiça do Trabalho, estão supostamente descumprindo precedentes do próprio STF. O que nós temos visto explodir nos últimos tempos é o uso dessa reclamação constitucional em busca, né, de cassar decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo de emprego e buscar, né, junto ao STF, essa cassação das decisões da Justiça do Trabalho, justamente com base no precedente da terceirização de atividade fim. Eu queria que você explicasse para quem nos ouve o que é ou o que foi a terceirização para atividade fim, para quem não está familiarizado com isso. A terceirização, né, de atividades, como o próprio nome nos indica, envolve a descentralização de alguma atividade da empresa para um terceiro. Então, eu, por exemplo, sou um banco e contrato uma outra empresa para me fornecer serviços de limpeza. Esse é um exemplo típico da chamada terceirização de atividade meio, aquela que é acessória, instrumental e não é propriamente a atividade principal. Já, por outro lado, a terceirização de atividade fim envolve essa descentralização, a contratação de outra empresa para me fornecer serviços que, em tese, fazem parte do coração da minha atividade, né? Um banco, por exemplo, terceiriza serviços bancários, uma escola terceiriza serviços de educação. Até 2017, a terceirização possível era a terceirização da atividade meio. A partir da reforma trabalhista e depois, em 2018, com a validação do Supremo Tribunal Federal, fica também autorizada a terceirização de atividade fim, portanto, dessas atividades principais. Embora o PJ não tenha acesso aos direitos trabalhistas da CLT, ele é livre para negociar a jornada de trabalho, a remuneração e, em alguns casos, pagar menos impostos dependendo do regime tributário adotado. Mas os processos que chegaram ao Supremo e a instâncias inferiores criticam justamente essa questão, já que os PJs costumam cumprir a mesma jornada horária e de hierarquia de trabalhadores CLT, mas sem os benefícios. Uma outra dúvida que eu tenho, comparado com outros países em termos de legislação trabalhista, o Brasil está em que posição? A gente tem diferentes modelos de legislação trabalhista, mas, de maneira geral, né, o direito do trabalho em muitos países funciona de uma maneira em que trabalhadores que são considerados empregados tendem a ter mais direitos, mais proteções, como férias, 13º, etc. E trabalhadores fora do vínculo de emprego, menos direitos ou estão numa posição intermediária. O Brasil, em relação a outros países, por exemplo, né, em relação a países como os Estados Unidos, que tem uma legislação trabalhista, talvez posso dizer aqui, um pouco menos robusta ou um pouco mais simplificada, o Brasil é um país que se destaca na proteção dos trabalhadores, garantindo alguns direitos que, por exemplo, lá não existem, pelo menos no âmbito federal. Diferentemente, em relação a outros países europeus, por exemplo, nós temos uma relação talvez um pouco mais parecida, né? A legislação italiana, por exemplo, também tem uma proteção maior e etc. Então, eu diria que a gente fica, né, ou pelo menos historicamente, sempre foi um direito do trabalho um pouco mais protetivo aos trabalhadores que a própria função, né, desse ramo do direito especificamente. Bom, e aí a gente chega no ponto central do nosso episódio, que é avaliar a decisão que o Supremo Tribunal pode tomar. Você relembrava a decisão de 2018, no sentido de reconhecer a terceirização da atividade fim, e agora pode haver uma nova decisão com uma repercussão bastante grande no mercado de trabalho, porque no dia 14 agora de abril, o último, o ministro Gilmar Mendes, ele suspendeu as ações e decidiu levar o caso para o plenário. A gente está falando de que momento do STF? Olhando para o passado recente do STF e por como o Supremo tem se posicionado em casos semelhantes a esses que estão sendo julgados, né? Agora o STF vai analisar um caso muito importante em que ele reconheceu que há repercussão geral. Isso significa dizer, né, que é um tema que alcança uma importância muito grande dentro do Supremo. Olhando para o que o Supremo vem decidindo e para como ele vem decidindo, o que a gente observa é uma posição bastante simpática
diria assim, acerca dessas novas modalidades de contratação. Então, em muitos casos que versavam sobre a contratação, por exemplo, de trabalhadores como PJs, o Supremo validou essa contratação e validou com base naquele precedente de 2018, que tratava, na verdade, da terceirização típica da atividade fim. Então, olhando para essa tendência do Supremo, ele vem sim validando essas diferentes modalidades de contratação. O sinal, né, que a gente tem é que o Supremo tende sim a validar essas formas atípicas, chamo assim, de contratação. Não dá para dizer se esse posicionamento vai se cristalizar, né? Mas é razoável supor que, se ele mantiver esse seu entendimento dos últimos tempos, a tendência é que ele valide a contratação de pessoa jurídica, né, ou de um trabalhador autônomo, que não necessariamente é pessoa jurídica, como já veio fazendo em algum tempo. Bom, e só para lembrar que você e outras duas pesquisadoras fizeram um estudo sobre isso. Então você, quando avalia qual é a tendência do Supremo, está avaliando individualmente como ministros decidiram de maneira monocrática e, ao que tudo indica, a tendência é eles permanecerem no mesmo espectro ali de percepção do tema. Olívia, muito obrigada pelas informações. Portas abertas aqui no Assunto para você. Eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Nelson Marconi. Nelson, eu conversava com a Olívia Pascoaleto, que explicou para a gente que o Supremo pode, inclusive, ampliar as possibilidades de contratação como pessoa jurídica, que essa é uma tendência, aliás, que você tem acompanhado bastante. Mas o que uma maior flexibilização dessa forma de contratação significa, por exemplo, para quem emprega no Brasil? Olha, para quem emprega, significa uma flexibilidade muito maior em termos de, vamos dizer, de contratos, né? Tá certo? Redução de encargos trabalhistas. Então, realmente, você teria aí a possibilidade de estar contratando uma empresa que é constituída por uma pessoa, muitas vezes, né? Tá certo? Que é um microempresário individual, né? Os problemas maiores seriam para o trabalhador, né? Tá certo? Mas para a empresa, na verdade, ela teria uma flexibilidade maior, né? Tá certo? Ela deixaria de recolher uma série de encargos que hoje são cobrados sobre, né, a folha de pagamento, digamos. Bom, já que você citou o trabalhador, quero saber o que significa para ele. Você já deu uma deixa aqui de que não é tão bom assim para o trabalhador. Isso é porque perde-se direitos? Perde-se direitos, né? Tá certo? Quer dizer, o trabalhador, a partir do momento que ele se transforma numa pessoa jurídica, ou ele é contratado, não é que ele se transforma, ele é contratado por meio de uma pessoa jurídica, ele passa a não ter mais direitos que seriam típicos de um trabalhador que é um empregado de uma empresa. Então, ele deixa de ter o vínculo, em termos de. Quer dizer, o vínculo com a empresa, logicamente, do ponto de vista de empregado, mas ele deixa de ter férias, deixa de ter 13º, a previdência ele vai ter que recolher por conta própria. Né? Se ele for demitido, né, tá certo, não existe, se for na verdade desligado, não existe aviso prévio. Então tem uma série de direitos aí que deixam de existir. E aí o que acontece com o mercado de trabalho, na hipótese dessa mudança no sentido de maior flexibilidade? A gente vai diminuir provavelmente o número de empregados com carteira assinada, né? E vai aumentar o que a gente chama hoje de conta própria, né? Com pessoa jurídica, com CNPJ, digamos, né? Certo? Vai aumentar o número de pessoas que trabalham por conta própria e as relações, né, que existem hoje de características, né, no mundo do trabalho, no mundo da negociação entre trabalhadores e empregadores, deve deixar de existir, se isso avançar da forma como está avançando. Né? Então, o mundo que a gente conhece da forma de negociações, né, tá certo, de organizações dos trabalhadores em termos sindicais ou em termos, pelo menos, né, coletivos, pode deixar de existir, além dos direitos que a gente estava falando, e deve aumentar realmente esse contingente de conta própria. São 33 milhões de trabalhadores formais via CLT no país e 24 milhões de autônomos ou prestadores de serviço. Os dados são do IBGE.
E há estudos que indiquem que medidas assim aumentam o número de empregados ou que vão no sentido oposto, que não há garantia de que o mercado de trabalho fique mais aquecido com contratações mais flexíveis. Olha, o que vai determinar se o mercado de trabalho vai estar mais aquecido ou não é realmente o nível de atividade, né? Se a economia está crescendo, Ou seja, o crescimento da economia, né? exato. Se a economia está crescendo, você vai ter mais contratações, logicamente. A gente pode ter visto isso na década passada, no começo da década passada, dos anos 2010, final dos anos 2000. A gente teve um crescimento muito forte do mercado de trabalho e você não tinha esse movimento de flexibilização como tem agora, né? Agora está tendo um crescimento de novo no mercado de trabalho muito forte e pós-reforma trabalhista, ok? Então você tem uma combinação das duas coisas. Tem tanto emprego crescendo com carteira assinada como os conta próprias. Então, eu não diria que esse é um fator que vai ser determinante do comportamento do mercado de trabalho. É muito mais o nível de atividade. É sempre o nível de atividade, porque eu me lembro que na discussão da reforma trabalhista, o argumento utilizado por quem defendia a reforma era isso, que ia aumentar as contratações. Pelo que eu estou entendendo, se essa regra que você acabou de nos contar valer para tudo, o que aumenta a contratação, de fato, é crescimento da economia brasileira. Exato, existe uma correlação muito forte entre o comportamento da renda, né, do crescimento da economia e o nível de emprego. Né? As duas coisas elas andam juntas. A não ser que haja um crescimento muito forte da produtividade, né? Mas assim, se a economia não está crescendo, se ela não tem um nível de atividade aquecido, não tem por que a empresa contratar, né, um trabalhador. Lógico que se tiver menos encargos, isso facilita a vida da empresa do ponto de vista do custo da força de trabalho, né? Mas não é isso que vai ser o determinante. Se a economia estiver crescendo e a empresa tiver que produzir mais para atender o mercado, ela vai contratar mais pessoas, seja lá no que regime que for, né? Então, de um lado, você teria uma flexibilização maior, né? Tá certo, com esse tipo de regime, com esse tipo de contratação, mas do outro lado você tem uma perda em termos de direitos sociais e tem uma perda também de arrecadação para o governo, que é uma perda muito significativa. Era nesse ponto que eu queria entrar, porque eu sei que você tem estudos sobre isso, como se comporta a arrecadação no caso de contratação via pessoa jurídica e no caso de contratação via CLT. Conta um pouco o que você já descobriu nesses estudos que você fez, Nelson. Eu fiz um estudo junto com o Marco Brancher, que é um economista também que trabalha comigo bastante nesses temas, e a gente estimou, né, como que seria a mudança na arrecadação, né, dado que se as contratações tivessem ocorrido nos últimos anos, né, em boa parte como carteira assinada, né, ao invés de terem sido conta própria, e também o que poderia acontecer no futuro. Você está falando de que marco temporal? Eu estou falando a partir de 2017, a gente escolheu 2017, digamos, foi no ano seguinte, na verdade a partir de 2018, desculpe, porque 2017 foi o ano em que a reforma trabalhista foi aprovada no final, né? Então a gente fez um estudo mostrando que se dali para frente todas as pessoas que foram contratadas como pessoas jurídicas, né, formalizadas, né, e que têm direito a se serem reguladas inscritas como microempresário individual ou como simples, né, certo? Pegando esse grupo, e se eles tivessem sido contratados como carteira, com empregado como carteira assinada, a arrecadação do governo teria sido pelo menos 89 bilhões superior. Comparando com a arrecadação, vamos dizer que se as empresas contratassem eles, fossem todas pelo Simples. E seria 144 bilhões superior ao longo do período 2018 a 2023, se as empresas que contratassem eles como carteira assinada fossem todas empresas que estivessem no regime de lucro presumido, lucro real, quer dizer, as empresas maiores, digamos, né, que tem as empresas que teriam uma receita maior nesse caso. Então a gente teria uma perda aí significativa, da ordem de mais ou menos 100 bi ao longo desse período. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, disse em nota que causa profunda preocupação o sentido que o Supremo tem atribuído às relações de trabalho sob aspecto puramente formal com base em diferentes formas de divisão do trabalho e na liberdade de organização produtiva dos cidadãos.
A Ana Matra também diz que o STF, ao validar a terceirização da atividade fim das empresas, não debateu os efeitos da pejotização ampla e outros aspectos fraudulentos da contratação do trabalho humano, com risco fiscal para o país, além do déficit previdenciário. Então, só para eu ver se eu entendi, tá? Vocês pegaram 2018, que é a virada do ano depois da aprovação da reforma trabalhista, juntaram todo o contingente de pessoas que foram contratadas como PJ e espelharam essas pessoas como se elas tivessem sido contratadas via CLT, é isso? E aí você calculou quanto que o governo teria arrecadado se todo mundo fosse CLT e não PJ. Exato. Dependendo do regime da empresa que estaria contratando ele, né, estaria certo, né? Aí eu não vamos entrar nesse detalhe para não complicar um pouco, mas dependendo do regime da empresa que estaria contratando ele, variaria aqui na nossa estimativa entre 89 bilhões e 144 bilhões. Alguma coisa na faixa do 100 bi, acumulado nesse período, não por ano. Ou seja, 100 bi em 7 anos. Isso, exato. Aí a gente fez uma outra conta e pensou no seguinte, bom, vamos imaginar, né, que com o passar do tempo, logicamente também é uma hipótese, né, que 50% da força de trabalho que hoje está trabalhando com carteira assinada, daqui para frente, passasse a ser em algum momento, né, tá certo, pejotizada. E isso, se realmente o Supremo decidir por uma flexibilização maior do mercado de trabalho, é uma coisa que pode acontecer, né? Porque à medida que a pessoa hoje vai saindo de um emprego com carteira assinada, muitas vezes a próxima ocupação que ela vai conseguir é uma ocupação, né? Enquanto pessoa jurídica, né? Certo? Contratada como pessoa jurídica. Ou exato, né? Quer dizer, com uma empresa que estaria contratada para prestar os serviços. Então, se ela sai de uma situação de carteira assinada para uma situação de pejotizado, né, pensando que 50% hoje da força de trabalho faria isso é um número exagerado, a gente acredita, a gente concorda com isso, mas só como estimativa, a gente teria uma perda de receita aí, de arrecadação de 384 bilhões por ano. Nossa, é muito grande. Aí você pode dizer para mim, é grande. Aí você fala, mas 50% é muita coisa. Tudo bem, então vamos calcular. 40%, 30% seria proporcional a esse valor que nós estamos falando, certo? Mas seria uma perda de receita significativa para o governo. Bom, e aí com menos receita também, o governo tem menos desenvoltura para aplicar esse dinheiro em projetos estruturantes ou projetos sociais, certo? Exato. Você teria provavelmente um custo maior da Previdência para frente, além de ter uma receita menor, né, as pessoas teriam que fazer opção, né, pessoal, né, de contribuir para a Previdência. Elas poderiam simplesmente não fazer essa opção e aí começar lá para frente, não terem direito a essa aposentadoria ou recorrerem no futuro a algum mecanismo de benefício para eles, tipo benefício de prestação continuada, né? E isso teria um ônus para o governo, tá? E tem um outro problema que eu acho que é a fiscalização, né? Certo? Quer dizer, a hora que você fiscaliza, você do ponto de vista da arrecadação ou do ponto de vista da própria fiscalização das condições de trabalho, né? Você fiscaliza uma empresa e os seus funcionários é uma coisa. A outra coisa é cada funcionário ser uma empresa e você ter que fiscalizar cada uma dessas empresas. É um número muito mais pulverizado, muito maior de empresas, mais difícil de ser fiscalizado. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando você fala das implicações para o futuro, pode haver uma situação em que uma geração fique sem direito à aposentadoria no Brasil? Sim. Vamos imaginar que você tenha uma geração que ela seja contratada como pessoa jurídica e que ela opte por não contribuir para a Previdência, certo? Porque aí você teria que contribuir como autônomo nessa situação que você é contratado como empresa, certo? Se a pessoa decidir contribuir como autônomo, ok, ela vai ter uma aposentadoria baixa, na verdade, né? Certo? Porque não vai ter a contrapartida da empresa contribuindo para a Previdência, certo? E então ela teria uma aposentadoria baixa, teria que ter algum complemento de renda aí para garantir sua aposentadoria. Ou ela pode fazer a opção de simplesmente não contribuir, certo? E aí ela, de um lado,
diminuiria a receita da Previdência, mas do outro lado você teria também uma geração toda aí que não teria direito à Previdência como tem hoje, certo? Isso sobrecarrega também o governo em algum momento, né? Porque vai vir uma pressão social para ter algum tipo de benefício para esse grupo. Sem dúvida, sem dúvida. Nelson, muito obrigada pela participação e pelos esclarecimentos todos. Bom trabalho para você. Obrigado para você também. Muito obrigado pela participação, Natussa. Até mais. Este episódio usou áudios da TV Cultura e do Estadão. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.